Você acorda antes do amanhecer, mas Londres já está inquieta. Homens de terno encaram números como se estivessem lendo relatórios de guerra, porque é exatamente isso que é. Não há tanques nas ruas, não há soldados atravessando fronteiras menos, mas há uma moeda prestes a cair. E, em algum lugar do mundo, um homem já apostou bilhões contra o orgulho britânico. O nome dele é George Soros. Para alguns, um gênio. Para outros, um oportunista implacável. Mas naquele setembro de 1992, ele se tornaria algo maior. O homem que enfrentou o Banco da Inglaterra. E venceu. Não com armas. Com convicção. Com a fria certeza de que o sistema estava errado. Você precisa entender o campo de batalha. A libra esterlina estava presa ao mecanismo europeu de taxas de câmbio. Um acordo que exigia que as moedas europeias flutuassem dentro de limites rígidos. A ideia era estabilidade, integração, um ensaio para algo maior. Mas estabilidade artificial tem um preço, e a economia britânica já não conseguia pagá-lo. Juros altos sufocavam empresas. A inflação corroía confiança. O desemprego crescia. Ainda assim, o governo insistia. A libra era forte. A libra permaneceria forte. O Banco da Inglaterra estava disposto a defendê-la a qualquer custo. E é aqui que você começa a perceber. Não é apenas uma disputa financeira, é uma questão de reputação nacional. Soros observava em silêncio. Ele via o que outros ignoravam menos, ou fingiam não ver. Uma moeda sobrevalorizada, um banco central preso a compromissos políticos, um governo incapaz de sustentar a própria promessa. E então ele fez o impensável. Começou a vender libras em volumes colossais. Pegava emprestado, vendia. Apostava na queda. Imagine a pressão. Cada libra vendida era um voto de desconfiança. Cada oporocal, um ataque direto à autoridade britânica. E o Banco da Inglaterra reagiu como qualquer fortaleza sitiada, comprando sua própria moeda, elevando juros, anunciando intervenções de emergência. Era uma demonstração pública de força, mas Volca sobe. Força exibida demais costuma esconder fragilidade. Dia 16 de setembro de 1992, amanhece tenso. Hoje seria lembrado como Quarta-feira Negra. O Banco Central injeta bilhões no mercado. Aumenta juros de 10% para 12%. Depois, anuncia 15%. É uma escalada desesperada. Como um general enviando mais tropas para uma linha que já está rompida. Mas o mercado não é patriótico. Não sente orgulho. Não se comove com discursos. Ele reage a fundamentos. E os fundamentos diziam que a libra não podia sobreviver naquele patamar. Soros e outros fundos continuavam vendendo. Bilhões contra bilhões. Era uma guerra de resistência. E o governo britânico estava ficando sem munição no fim do dia. A decisão chega. A Grã-Bretanha abandona o mecanismo europeu. A libra é desvalorizada. O Banco da Inglaterra recua. O impensável aconteceu. Uma instituição centenária, símbolo de estabilidade imperial, foi forçada a ceder diante de investidores privados. Soros teria lucrado cerca de $1 bilhão em um único dia. Mas a história raramente é tão simples quanto parece. Porque, ironicamente, a queda da libra trouxe alívio à economia britânica. Juros puderam cair. Exportações tornaram-se mais competitivas. A recuperação começou. O que parecia desastre transformou-se, para alguns, em libertação. Então quem estava certo? O governo que tentou proteger a moeda? Ou o investidor que expôs a fraqueza do sistema? Você começa a perceber que esta não é apenas uma história sobre dinheiro. É sobre poder. Sobre a ilusão de controle. Sobre o momento em que mercados globais se tornaram fortes o suficiente para desafiar estados soberanos. A Quarta-feira Negra marcou algo maior que a queda da libra. Ela revelou que no mundo moderno, fronteiras são porosas, capitais cruzam oceanos em segundos, e decisões tomadas em gabinetes podem ser desfeitas por operadores diante de telas luminosas. Foi um aviso. As guerras financeiras seriam as guerras do futuro. E você talvez se pergunte, isso foi um ato de agressão ou apenas o funcionamento impiedoso de um sistema baseado em expectativas e confiança? Soros não criou a fragilidade da libra. Ele apenas apostou nela. E ao fazê-lo, mostrou que mercados não respeitam tradição, respeitam lógica. Naquela noite, Londres não estava em chamas. Não havia prédios destruídos.
Mas algo invisível havia ruído. A crença de que bancos centrais podiam controlar tudo. O mundo financeiro havia mudado. E as próximas batalhas não seriam travadas com canhões, mas com reservas cambiais, juros e derivativos. Porque no fim, impérios não caem apenas por invasões. Às vezes eles vacilam quando a confiança desaparece. E naquele setembro de 1992, um homem provou que até mesmo o Banco da Inglaterra podia sangrar, não por ferro e fogo,